Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Cantares. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós estamos iniciando agora a parte relativa ao casamento. Então vai ser mencionado Salomão e vai ser realizado agora o casamento do jovem e do noivo e da jovem da noiva. Então vamos lá. A partir do verso 6 até o 11, a mulher começa a discursar novamente. E ela fala que Salomão está chegando. Como ela sabe que Salomão está chegando? Está chegando a carruagem de Salomão. Eles chamam isso de liteira. Liteira é uma carruagem, né, puxada por cavalos, e lá dentro, então, eles se assentavam em toda uma condição que era típica para o rei. Então, Salomão está chegando. A liteira está se aproximando e ela estava perfumada com mirra, com incenso, com especiarias, pós preciosos, produtos que tinham um aroma bastante agradável, né? Normalmente o que eles faziam, eles pegavam esses produtos, especiarias, pétalas, enfim, e eles esmagavam isso e misturavam isso com uma base de óleo para fixar o perfume. Então a gente já viu que antigamente eles podiam usar óleo, eles usavam bastante óleo, na verdade. Hoje nós também podemos usar óleo, né? Mas também nós usamos nos perfumes, nós usamos como fixador o álcool. Mas na época eles usavam óleo. Era um costume da época quando o chefe, quando o rei chegava, ou quando o governador, ou seja, alguém de bastante posição chegava, ele ser antecipado, ou seja, vinha antes dele um cortejo. E bastante incenso, bastante outros produtos, mirra, perfumes. O incenso era uma resina que tinha um pozinho esbranquiçado que era retirado da casca de uma árvore que era abundante na Índia, portanto era importado, era caríssimo, né? E este incenso, amados, é um dos ingredientes do óleo santo usado no santuário e que era queimado em honra, em adoração ao Senhor. A liteira era puxada por cavalos muito lindos, cavalos poderosos, garanhões, né? E vinha acompanhada de uma escolta militar. Normalmente vinha aí uns 60, 50 homens. Era a tropa de elite. Todos os governantes, reis, imperadores, etc., eles se faziam acompanhar por eles. Era uma tropa de elite. Davi também tinha isso, Salomão também tinha isso. Eles acompanhavam alguém que era guerreiro, um guerreiro de renome, portanto tinha uma tropa de elite, né? Então esta era a visão da moça. A moça viu Salomão chegando. E aí Salomão, ele tinha esta liteira que era um veículo feito dos mais preciosos materiais. Era feito de cedro, tinha algumas colunas que sustentavam a liteira de prata e era feito também de algum ouro, né? A espalda onde ele se encostava, né? Quando as costas se encostam, né? No encosto da liteira, era de ouro. Então o assento era de
púrpura, era decorada pelas melhores bordadeiras de Jerusalém. Então não era uma liteira comum, era a liteira de Salomão, era a liteira de riqueza, né? E ele era feito inclusive de púrpura. Púrpura era um pano que podia ser de lã ou linho que era tingido de uma cor púrpura. A cor púrpura, um arroxeado, ele era uma cor que remetia, que associava-se à realeza, à aristocracia. Por quê? Porque ela era muito cara. A tinta para tingir de púrpura era retirada de um marisco nas praias da Fenícia. Então eles pegavam esse marisco, retiravam esse produto do marisco e fazia uma tinta que depois dava a cor púrpura que os reis, os governantes, os imperadores utilizavam. Então era assim, esta era a liteira de Salomão: cedro, ouro, especiarias, né? Púrpura, tudo do bom e do melhor, do que tinha de melhor naquele reino. Né? E aí ela pega e chama as meninas e as donzelas para que olhem, para que vejam mesmo aquele carro. E ela fala de uma coroa nupcial. Bom, os hebreus, não só os hebreus, mas muitos povos daquela época, gregos, romanos, enfim, não dali, mas de uma região próxima, eles usavam muito coroas. Só que esta coroa, que era utilizada em dias especiais, dias de festa, quando eles venciam uma competição ou quando eles iam casar, nestes momentos eles usavam uma coroa e era uma coroa nupcial, esta especificamente. Normalmente ela era feita, trançada, bordadinha ali com flores, mas não Salomão. Salomão não tinha uma coroa de flores. A coroa deles era de ouro, era de material precioso. Isso mostrava que Salomão estava sendo honrado e ele estava em júbilo, ele estava em alegria. A coroa nupcial normalmente é feita de um trançadinho com flores. Neste caso aqui, o de Salomão era de ouro, era de material precioso. E agora o homem fala. Então, termina o capítulo 3, começa o capítulo 4 e o capítulo 4 com o homem falando. E é uma fala bastante longa, é uma fala que vai desde o primeiro capítulo desde o primeiro versículo do quarto capítulo até o 15º versículo. E ele fala sobre ela, sobre a beleza dela. Ele é, então, bastante feliz em conversar e falar, descrever a sua noiva como a mais bela das mulheres. Ele começa falando dos olhos dela. Ele diz que os olhos são como os olhos de uma pomba. Olhos de pomba quer dizer gentil, quer dizer humildade, quer dizer uma pessoa que tem um caráter bom. A gente viu isso num vídeo passado. Depois ele fala dos cabelos. Os cabelos dela eram longos, flutuantes, pareciam um rebanho de cabra descendo pelas ladeiras, pelos montes de Gileade. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nos montes de Gileade,
onde se tinha criação de cabras, cabras muito bonitas, cabras muito viçosas, elas eram negras, a pelagem era negra, e elas subindo e descendo esses montes dava a impressão de que o monte estava se movimentando, dava a impressão de que a montanha, né, era toda móvel. Gileade ficava para além do rio Jordão, numa região bastante rica, inclusive bastante rica em pastoreio, né? Portanto, ali ele está falando das cabras que eram famosas, viçosas, graciosas, e os cabelos dela pareciam um monte de cabra andando por sobre o monte. Depois ele fala dos dentes, e ele diz que os dentes fazem com que ele se lembre de um rebanho de ovelhas, agora brancas. Então, cabelos negros, dentes brancos, olhos gentis como de pomba. Essas ovelhas brancas que tivessem sido recentemente tosqueadas e banhadas, ou seja, elas estavam branquinhas. Eram também férteis, todas tinham gêmeos, portanto, o dente de cima e o dente de baixo se correspondia. Ela não era banguela, isso que ele está dizendo. Está dizendo que os dentes dela eram brancos e todos eles estavam ali. Ela tinha uma dentição perfeita. O sorriso dela era perfeito, né? E é isso que ele está dizendo aqui, quando ele fala dos dentes. Depois ele fala dos lábios. Os lábios têm uma conotação sexual também. E ele diz que os lábios dela estão pintados, ou seja, ela está maquiada. Ele fala das bochechas. As bochechas parecem metades de uma romã, eram avermelhadas, então ela estava coradinha. A fruta de romã, ela possui bastante semente, então significa isso que a romã é utilizada também como uma figura de fertilidade. Então ela estava rosadinha, ela era fértil, ela era uma mulher agradável. E depois ele fala sobre o pescoço dela e diz que o pescoço dela estava elegante, como a Torre de Davi. Bom, para eles era elegante. A Torre de Davi foi edificada para ser um arsenal, guardava as armas de guerra. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o pescoço dela parecia uma torre toda ornamentada. Parecia a Torre de Davi, toda cheia de ornamento. Ela estava com colares, ela estava ornamentada, né? Alguns dizem que, na verdade, não era um colar, mas era um colar mais precioso, mais com pedras, não só com metal precioso, mas com fileiras de pedra. Ele está dizendo aqui que tudo no rosto dela era um aspecto de elegância, de beleza, que impressionava a mente dele. Então, a mulher, para ele, era a mais linda de todas. Tá? Então, tudo, né? Tudo ornando lábios, bochechas, olhos, cabelos, dentes, tudo estava muito lindo. Aí ele baixa o olhar, então ele olhou para a cabeça da mulher, ele baixa o olhar e olha para os seios da mulher. Bom, agora nós começamos a ter algumas metáforas, alguns símbolos que já começam a ser mais sexualizados.
porque eles estão prestes a casar. Então isto já começa a ser mais explícito nas palavras, tanto de um quanto de outro. Os seios eram gêmeos da gazela. Gêmeos da gazela os seios eram simétricos. Ele estava olhando para os seios dela e ele começa agora a manifestar, né, meio que inconscientemente, aquele desejo sexual, porque os seios são órgãos sexuais secundários, certo? E isso atrai a atenção dele. E aí, um monte de mirra é um dos seios, um monte de mirra é um dos seios, e um outeiro de incenso é o outro seio. Como assim? As mulheres usavam um saquitel ou de mirra e de incenso, ou seja, de perfumarias, que ele era pendurado no pescoço e o saquitel ficava no meio, entre os dois seios. Então, provavelmente, o que ele está dizendo aí é que ele foi atraído pelo aroma, pelo perfume da mirra, do incenso que ela tinha no saquitel, no meio dos dois seios. Ou seja, ele já começa agora a expressar esse desejo sexual por ela. Esta mirra, este incenso, então ele começa a dizer assim: eu vou até o monte de mirra, eu vou até o outeiro de incenso. Em outras palavras, ele vai agora para um ato que é um ato preparatório do ato sexual, né? Ou seja, ele já está se preparando para fazer as carícias nela, né? Ele fala de refrescar o dia. Então, o refrescar o dia pode ser de manhãzinha, quando o sol ainda não esquentou, quando é madrugada ainda, né? Ou pode ser já à noite, às sombras da noite. Ou, se nós lembrarmos que ela falou a mesma coisa num ponto um pouquinho anterior, pode ser que ele esteja dizendo agora de manhã até a noite. Ou seja, ele vai fazer carícias nela, né, nos seios dela, desde a manhã até a noite. Tudo isso para dizer o seguinte: ela é formosa, ela é sem defeito nenhum e ela provoca nele estes desejos. E aí ele diz: vem do Líbano, né? Alguns dizem então que, se ele está dizendo que vem do Líbano, provavelmente ela era da região do Líbano. O Líbano, amados, fica aqui. Esta é a região do Líbano, né? Hoje, Líbano também era chamada, né? Ele fala de cedros do Líbano, né? Então, é esta região aqui. E ele fala do cume da Amana, Senir e Hermon. O Monte Hermon fica aqui e aqui nós vamos ter os cumes desse complexo, desses montes que é do Antilíbano, né? Então o Líbano está aqui, de frente o Antilíbano está aqui, então aqui muito provavelmente nós vamos encontrar os cumes da Amana, de Senir e de Hermon. O Monte Hermon fica especificamente aqui. Então ele está falando que é daquela região, tá? Ela arrebatou o coração dele, arrebatou o coração, fortaleceu o coração, tocou o coração dele. E ele a chama de irmã, de noiva, né? Eles chamavam de irmã a noiva. Era uma hebreia que se transforma em noiva. Então ele está falando da noiva, né? No Oriente, irmã era um nome que o esposo dava à esposa. E aí ele fala de mel e leite. Os lábios favos de mel, o leite
né? Então nós temos aqui que os lábios mel e leite. Mel e leite eram os alimentos básicos deles, né? Esse mel podia ser o mel de abelha, mas podia ser um xarope de tâmara que eles faziam adocicado, ou de uva também dava, né? E o leite de cabra ou de vaca era um alimento básico da dieta deles, né? Então a combinação de leite e de mel era sempre feita quando as pessoas queriam se referir aos produtos mais importantes, mais ricos de uma terra, né? Quando Deus diz que ele iria dar aquela terra que manava leite e mel. É mais ou menos isso aqui. Então, o que acontece aqui? Ele iria se alimentar dela. Era a abundância do que ela poderia lhe dar. Ele está falando do ato sexual. E ele diz que agora ela era um jardim fechado, um manancial recluso. Em outras palavras, ele está dizendo que a jovem ainda era virgem. Ela se mantinha selada para todos os outros, ela era virgem. E, portanto, ela só iria se entregar para ele, né? Ele volta a falar da romã, que é um símbolo de fertilidade. Ele fala da rena, que era uma inflorescência branca, falando de um símbolo de pureza, que ela era pura por ela ser virgem. Ele fala do nardo e de outros produtos, como o cálamo, o cinamomo, né? Todos estes perfumes vão falar de luxúria, de fertilidade, de beleza, de sensualidade. Então, tudo isso para dizer que a jovem era atraente em todos os sentidos. A visão, o tato, o olfato e o paladar. Amém, amados? Bons estudos.